Olá, seja bem-vindo à nossa Jornada Bíblica Peregrinos, a primeira Jornada Bíblica Peregrinos. Nós estamos aqui quase no final da nossa jornada e eu quero convidar você hoje a fazer uma experiência profunda com a Palavra de Deus. Eu sou Jairus Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e quero convidar você a caminhar comigo pelo sacerdócio de Cristo na Carta aos Hebreus. Vamos rezar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Esse é o 27º dia da nossa jornada bíblica Peregrinos. Caminhamos bastante, não é verdade? E quem fez, quem está fazendo essa caminhada conosco, com certeza, pode até estar um pouco cansado. Nossa, não é fácil peregrinar, mas com certeza está sentindo-se enriquecido pela profundidade que é a Palavra de Deus. E olha que nós não temos pretensão, de fato, de alcançarmos toda a profundidade desta caminhada pela história da salvação nos 30 dias que nós temos. Nós queremos, nessas pequenas paradas na história da salvação, encontrar as pérolas, as riquezas, as preciosidades que nós precisamos conhecer e que envolvem a nossa vida e a nossa salvação. Hoje, nós temos mais uma daquelas páginas maravilhosas que nós encontramos na Sagrada Escritura. Desta vez, na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus que nós não sabemos quem é o autor, né? O autor ele, assim, é desconhecido, mas a sua inteligência, a sua profundidade nas Escrituras é conhecida aqui nessa carta, porque o que ele nos traz é profundo demais com relação ao sacerdócio de Cristo. E hoje, de maneira especial, a gente olha para a igreja, no sentido do clero, dos nossos bispos, do Papa, dos sacerdotes, porque eles agem na pessoa de Cristo. Então, quando nós lemos sobre o sacerdócio de Cristo, a gente vai estar vendo os sacerdotes, que são a expressão sacramental numa pessoa de Cristo para nós. O sacerdócio é um dos 7 sacramentos. E dentre esses 7 sacramentos, ele talvez seja o que mais expressa a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque num sacrifício de um homem, porque Jesus ele é um sacrifício. Altar, o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é tudo. No sacrifício de um homem, de um jovem, de alguém que se coloca à disposição de Deus e é chamado a essa vocação, Cristo habita e nele realiza a sua obra maravilhosa. Isso é um padre. O padre é esse homem sacrifício, como Jesus, para a salvação de um povo. E ele leva até esse povo Jesus, de todas as maneiras. Através dele, todos os outros sacramentos se encontram, acontecem. E esse ministério sacerdotal ele vem daqui, de Cristo Jesus. E a Carta aos Romanos vai nos ensinar isso. Vai nos mostrar que aquele sacrifício antigo, ele passou e deu lugar ao novo, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero convidar você a tomar comigo Carta aos Hebreus. Nós vamos pincelar um pouco aqui, desde o capítulo 7 até o capítulo 10. É bastante coisa, mas nós não vamos ler tudo, não. Mas para você ter uma ideia daquilo que ele está falando. Vou começar no capítulo 7, versículo 1. Quando ele vai falar de Melquisedeque. Melquisedeque é aquela figura emblemática de um sacerdote que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai.
Ninguém sabe qual é a descendência dele, de quem ele era filho. E ninguém sabe se ele morreu. Então, no entanto, esse Melquisedeque, que apareceu depois da vitória de Abraão sobre os seus inimigos, sobre os reis que se juntaram contra ele e guerrearam contra Abraão, Abraão venceu. Apareceu Melquisedeque, Melquisedeque aparecendo, Abraão deu a ele o dízimo de tudo que ele tinha e foi por Melquisedeque abençoado. Como assim? Do nada apareceu esse homem? A carta aos Hebreus vai nos explicar. Capítulo 7, versículo 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa Rei de Justiça. Melquisedeque significa Rei de Justiça. E ele é também Rei de Salém, isto é, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim da vida, ele se assemelha ao Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Aqui, o autor da carta aos Romanos já deixa claro que Melquisedeque é a imagem de Cristo. Lá no Antigo Testamento, é a imagem de Cristo. Por quê? Por causa do sacerdócio que ele representa. Ele vai continuar. Considerai, pois, como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu o dízimo dos despojos. Vou continuar aqui. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem receber o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, sem figurar entre os descendentes de Levi, recebeu o dízimo de Abraão, que ele é, e ainda lhe deu sua bênção. A ele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, aquele que recebe a bênção é, sem dúvida, menos importante do que aquele que a dá. Com isso aqui, a gente já percebe que, com clareza, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: Melquisedeque ali era Jesus. Já era a figura de Jesus, porque aquele que dá a bênção é superior àquele que recebe a bênção. Quem foi que recebeu a bênção? Abraão. Então, vamos considerar a importância de Melquisedeque, porque a Abraão foram feitas as promessas de Deus. Abraão já tinha sido abençoado, agraciado por Deus. Olha, eu vou te abençoar, eu fiz uma promessa a você, Abraão. E ali, Abraão dá o dízimo e é abençoado por um estranho. Melquisedeque representa, sim, a figura de Cristo. E ele vai provar isso na carta aos Hebreus, falando cada vez mais e apontando para aquilo que deveria ser, que deve ser o verdadeiro sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. Ele continua falando dos filhos de Levi. Os levitas são os sacerdotes a tribo de sacerdotes, né? O primeiro sacerdote de Israel foi Arão, irmão de Moisés, mas aí uma tribo foi escolhida para ser a tribo dos sacerdotes, a tribo dos levitas, e os levitas, eles não têm nada, eles não têm território, não têm terreno. Distribuiu o território da terra de Canaã para quem? Para todos os filhos de Israel, as tribos, mas os levitas não receberam nenhum território. Por quê? Porque o sustento deles seria do povo, do templo, o dízimo de cada um. A sua propriedade seria Deus, o próprio Senhor. Bom, ele está dizendo aqui que mesmo Abraão, que era pai de toda essa descendência da graça, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Aí a gente vai ligar e essa história
esse Melquisedeque a Cristo. E aí, no versículo 11, ainda no capítulo 7, ele vai dizer: o sacerdócio levítico não representa a perfeição, embora com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir o outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez de se dizer segundo a ordem de Abraão. Olha o que ele levantou. O autor da carta aos Hebreus está levantando a seguinte condição: se a referência era a bênção, é alguém abençoado por Deus, o primeiro a ser tido como referência deveria ser Abraão, sacerdote segundo a ordem de Arão, Arão, que foi o primeiro sacerdote. Mas não foi assim. Essa promessa foi feita ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, fora dessa descendência, fora desse sacerdócio humano, Melquisedeque, fora dessa realidade de descendência de Abraão, como que dependente de um homem, Melquisedeque está acima. Abraão devolveu a ele o dízimo e foi por ele abençoado. Está conseguindo entender aquilo que é a realidade que a carta aos Hebreus está querendo nos levar à compreensão? E de como Cristo, sendo esse sacerdote eterno, segundo a ordem do rei Melquisedeque, ele vai renovar todas as coisas e tem sim a autoridade de renovar a lei. E a lei agora é lida e compreendida pela fé em Jesus Cristo e não a maneira judaica. É isso que a carta aos Romanos está nos ensinando. E aí ele vai continuar falando dessa realidade. Versículo 12, mudou o sacerdócio então, necessariamente muda também a lei. Pois aquele de quem se dizem estas coisas não é da tribo de Levi, mas de outra tribo, da qual nenhum membro jamais recebeu o serviço do altar. Pois é evidente que nosso Senhor descende da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes. Tudo isso fica mais evidente ainda quanto à semelhança a Melquisedeque, surge outro sacerdote, não segundo a regra de um mandato humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois ele recebe este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa vida indestrutível diz do que? Jesus, que ressuscitou dos mortos para sempre. Uma vida indestrutível. E qual é a semelhança com o de Melquisedeque? Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem descendência, sem fim da vida, ou seja, é alguém eterno. Esse é o sacerdócio de Cristo, eterno, segundo esta ordem, que não passa por uma descendência humana, está sim na carne, porque Jesus assumiu a carne, assumiu uma descendência humana, mas o sacerdócio de Cristo, ele ultrapassa, ele vem do céu. Aqui mesmo, nessa realidade do livro, a gente já pode acreditar e ter essa certeza de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não tem como um homem ser isso. Não tem como um ser humano ajustar em si mesmo essas realidades. Ele precisa ter vindo do céu. É nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai continuar falando dessa realidade aqui no capítulo 7. E no capítulo 8, ele vai entrar no tema principal da carta, que é exatamente esse sacerdócio de Cristo. A carta aos Romanos fala de outras realidades também, fala com relação à fé, mas fala, sobretudo, com relação ao sacerdócio de Cristo. Aí ele vai dizer, capítulo 8, versículo 1. Eis então o tema capital da nossa exposição. Tal é o sumo sacerdote que temos, que se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário da tenda verdadeira, erguida pelo Senhor e não por mão humana. Na realidade,
todo sumo sacerdote é instituído para oferecer dádivas e sacrifícios. É necessário, pois, que também tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem as dádivas de acordo com a lei. Estes estão a serviço daquilo que é representação e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Aqui uma pausa, porque no Antigo Testamento Moisés recebeu sim a direção de Deus para construir todas as coisas para o culto. E tudo que ele construía era o quê? De acordo com o que ele tinha visto na montanha. Deus deu para ele uma visão das coisas celestes como modelo. Claro que Moisés não conseguia enxergar tudo, né? Não tinha condição. Mas como esse modelo, ele fazia acontecer e verificar o culto na terra. Esse era o modelo. Só que Cristo, ele não está dentro desse modelo. Ele ultrapassou. O ministério dele chegou no céu. Ele entrou no céu. Essa é a diferença. Porque por causa desta vitória de um sacerdócio indestrutível, daquele que ressuscitou dos mortos, venceu a morte, que entrou no céu, esse sacerdócio, essa intercessão de Jesus, ela supera todas as outras. E por isso o seu sacerdócio vai ser eterno e nós vamos entender isso cada vez mais aqui nessa leitura. No versículo 5, olha, capítulo 8, versículo 5, ele vai dizer: estes estão a serviço daquilo... Não, já li. Agora vamos para o versículo 7. Pois se a primeira aliança fosse sem efeito, não se procuraria substituí-la por uma segunda. Substituição da primeira aliança por uma segunda. Que segunda aliança é essa? É a nova e eterna aliança da qual Jesus fala lá na última ceia. O sangue da nova e eterna aliança. É isso que Jesus está nos ensinando. E aqui na carta aos Hebreus está falando justamente desta aliança. Versículo 8, capítulo 8, versículo 8. De fato, Deus repreendeu-os, dizendo: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Casa de Israel, casa de Judá, uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança e eu me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que firmarei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as gravarei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais precisará ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia de suas culpas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar nova aliança, declarou antiga a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Veja que forte isso. A Carta aos Romanos ela foi escrita para judeus convertidos. E aqui, com essa profundidade, falando de algo que é muito específico da fé, do culto, do perdão dos pecados, o autor da carta está falando com muita propriedade para aqueles homens. Olha, o que eu estou trazendo para vocês é muito concreto e verdadeiro. Creia em nosso Senhor, porque Ele garante o cumprimento dessas promessas. E aí ele vai seguir falando a esse respeito do como era o culto antigo, né? E fala da questão da cortina, que tinha o santo e o santo dos santos. No santo entravam os sacerdotes para prestar o culto, mas no santo dos santos
onde tinha a Arca da Aliança e todas aquelas relíquias sagradas, só o sumo sacerdote uma vez por ano. E todo ano para quê? Para que o pecado fosse perdoado. Isso é que Jesus muda de uma vez por todas. Esse sacrifício que era necessário agora se torna único e irrepetível. E aí ele vai continuar. Aqui, se nós pegarmos no capítulo 9, versículos 7 e seguintes, vai dizer assim: na segunda tenda, porém, só entra o sumo sacerdote uma vez por ano, levando o sangue que ele oferece por si mesmo e pelos pecados do povo. Desse modo, o Espírito Santo mostra que, enquanto existe a primeira tenda, o caminho para o santuário ainda não está aberto. Isso tem sentido simbólico para o tempo presente. As dádivas e sacrifícios oferecidos são incapazes de entornar íntegra a consciência daquele que os oferece. Baseado em alimentos, bebidas e diferentes tipos de purificação com água, não passam de prescrições humanas, válidas até o momento de serem substituídas por algo melhor. O fato daquilo ter que se repetir continuamente deixa claro que a validade é curta. Claro, a gente entende isso hoje graças à igreja. E para falar que sacrifício é esse? A Santa Missa. Mas isso não era fácil de se compreender naquele tempo, não. Uma cultura de séculos vividos naquele ritual de sacrifício. E que tantas vezes foi perdido, foi impedido de ser feito por causa dos exílios, por causa das opressões, por causa dos sacrilégios, por causa das infidelidades, etc, 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 que aconteceram na história do povo de Israel. E agora, vem um homem dizer que só basta esse sacrifício único de Cristo. E é assim que ele está provando que é verdade. Que agora existe um sacrifício que não vai ser mais passado para trás, jamais vai ficar velho porque ele é eterno. Nós entramos aqui no centro desta nossa meditação de hoje, no capítulo 9, versículos de 11 a 28. Vai seguir até o capítulo 10, mas vamos nesse centro aqui que é tão importante para nós. Versículo 11, capítulo 9, versículo 11. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Olha o que a gente acabou de ler. Baseado em alimentos, bebidas, diferentes tipos de purificação com água, não passam de prescrições humanas, válidos até o momento de serem substituídas por algo melhor. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote, porque senão não podia entrar no Santo dos Santos. Não basta ser sacerdote, é o sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, nem pertencendo à criação. Ele entrou no santuário não com o sangue de bodes e bezerro, mas com o seu próprio sangue, isto é, uma vez por todas, obtendo a redenção eterna. Olha a nossa salvação. Olha por que Jesus teve que ir para a cruz, gente. Ah, Deus não podia salvar de outro jeito. Não, era desse jeito mesmo. Tinha que ser. Desse jeito que nós tínhamos que ter sido salvos. Tudo foi preparado há séculos atrás pelo Pai, através de sacrifícios, imagem daquilo que acontece no céu, imagem do verdadeiro sacrifício, para que cumprir. E Ele vai provar isso cada vez mais. Versículo 13. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros os santificam, realizando a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa ciência, a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo. Muito mais. Nos purificará e purificará as nossas consciências,
para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, Ele é o mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, Ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Ora, onde há testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem o fez o testamento. Pois um testamento só tem valor depois da morte, não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. Foi por isso que nem a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Veja, o testamento da nova aliança, ele só podia valer para nós com a morte de Cristo. Por quê? Porque quem fez o testamento estava vivo. Então, como é que eu vou herdar se não houve a morte? Jesus morreu. Só que por que isso é eterno? Porque Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou, Ele nos deu a graça e garantiu essa graça de maneira eterna. Na realidade, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, Moisés pegou uma vasilha com sangue de novilhos, bodes misturado com água, uma lã vermelha e um ensopo. Em seguida, aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo e disse: esse é o sangue da aliança de Deus que Deus faz convosco. Do mesmo modo, aspergiu com o sangue até a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. Para quê? Para santificar, para estabelecer essa aliança. Assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Olha que sério. Qual é o valor que nós devemos dar, então, ao sacrifício de Cristo? Qual é o valor que nós devemos dar, então, à Santa Missa? Que é a renovação, que é a memória desse sacrifício, que torna presente esse sacrifício que é único, que é irrepetível. Qual o valor que nós devemos dar, então? E ele vai continuar. Versículo 23. Portanto, as cópias das realidades celestes tinham que ser purificadas dessa maneira. Cópias das realidades celestes foram purificadas desta maneira, a maneira de Moisés, com sangue. Mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. Nossa, se é uma realidade celeste que precisa ser purificada, que sacrifício melhor é esse que precisa acontecer? E ele vai continuar. Versículo 24. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu. Esse é um santuário. Esse é um santuário que Deus fez. Esse é o santuário no qual Cristo entrou. Ele não entrou no santuário feito por mão humana, uma tenda feita lá por Moisés, mas no próprio céu. A fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Versículo 25. E não foi sem oferecer a si muitas vezes, e não foi para oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a origem do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, por uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pela imolação de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma só vez e depois vem o julgamento, assim também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão,
aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, mas para salvar aqueles que o esperam. Ainda fala da segunda vida de Jesus. Gente, a missa daqui é a Santa Missa, gente. Veja o sacerdócio, o sacerdote, como você e eu, qualquer pessoa pode olhar para um padre, para um bispo, para um sacerdote e dizer: ah, é um homem qualquer. Não é. Ele age na pessoa de Cristo, no sacerdócio de Cristo. Ele foi ordenado para isso. Não é um homem qualquer. E coitado de você se pensa assim. É por isso que diante dele nós somos batizados. É por isso que diante dele nós temos o perdão dos nossos pecados. É por isso que diante dele nós nos casamos, nós somos crismados, nós recebemos a unção dos enfermos. Porque é na pessoa de Cristo que ele age. Como dizer que é um homem qualquer? Não é um homem qualquer. É Cristo. É Cristo que age no sacerdote. E o sacerdócio de Cristo é eterno. Tanto que são sacerdotes, eles são padres, eles são sacerdotes, eles morrem. Mas o sacerdócio de Cristo não morre. O sacerdócio de Cristo, ele é eterno. Ele permanece para sempre. Continuando aqui no capítulo 10, ele vai continuar com essa realidade. Versículo 1 vai dizer: a lei contém apenas a sombra dos bens futuros, não a expressão exata da realidade. Por isso, com os seus sacrifícios sempre iguais e continuamente repetidos a cada ano, a lei é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. O sacerdote, o povo que vai junto, não conseguiria nunca, não consegue chegar à perfeição para mesmo oferecendo sacrifício porque é incapaz disso. Mas o sacerdócio de Cristo não. O sacerdócio de Cristo faz a diferença. Versículo 2, caso contrário, não teria sido deixado de oferecê-los? Por isso que os sacrifícios ficam se repetindo lá entre os judeus. Pois os que prestam culto, uma vez purificados, já não teriam consciência alguma dos pecados. Mas ao contrário, é por meio desses sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com sangue de touros e bodes. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara, olha que lindo, não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse, eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade, como no livro está escrito a meu respeito. A frase inicial, ele diz, não quisestes nem foram do teu agrado vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou, eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Veja, acabou a antiga aliança e começou uma nova. E Jesus instaurou isso. Ele estabeleceu isso, entrando no mundo e indo para o seu sacrifício da cruz. Por isso, na última ceia, ele diz, eu desejei ardentemente comer essa ceia. Eu desejei. Jesus quer cumprir, ele precisa cumprir. Eu preciso cumprir toda a lei, preciso cumprir. Veja, gente. Ah, Jesus podia ter nos salvado de outro jeito? Não, não tinha outro jeito, não. Só tinha esse jeito. Só podia ser assim. E a gente precisa entrar nesta verdade que a palavra de Deus, que a igreja nos ensina. Nós precisamos entrar nessa verdade e aceitá-la e viver por ela. Não tinha outro jeito de a gente ser salvo.
É pelo sacrifício de Cristo. Era pelo derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A nova aliança ela é instaurada ali. Gente, então acabou. Tem coisas que você não precisa parar para pensar. Nossa, vocês não vivem o sábado, porque não é mais o sábado. Isso é a antiga aliança. É domingo, dia da ressurreição do Senhor. Olha aqui a carta dos Hebreus. Aliança nova, leis novas. Leis novas. Que maravilha a nossa salvação. Veja como isso é importante para a nossa história de salvação. Por quê? Porque você não vai ter coragem de faltar à missa mais depois disso. Domingo você precisa ir à missa, meu irmão, minha irmã. É dia de Santa Missa, porque lá se celebra o sacrifício da nossa salvação. Da nossa salvação. E nós não podemos negligenciar isso. E ele continua. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo realizada uma vez por todas. É o único sacrifício de Cristo. A missa é uma só. Ah, mas se celebra várias vezes porque é um memorial. Torna presente aquele momento. É um momento único que se torna presente a cada Santa Missa. Ah, não estou entendendo. Não, Deus vai dar graça a entender. Creia nesta verdade. Creia e caminhe por ela. E vamos em frente. Versículo 11. Todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de remover os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Por isso ele fala lá, eu não tomarei mais do fruto da videira enquanto não celebrar isso no céu, da renovação, na segunda vinda. Então não tem outra missa, é essa missa. É aquela ceia que Jesus celebrou na quinta-feira santa. É o sacrifício pascal inteiro vivido no mistério pascal. É isso e não tem outro. É esse que nos salva. É esse que nos resgata. Versículo 15, vamos dar um pulo aqui, ele vai falar também o Espírito Santo nos atesta isso de fato, pois depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, o Senhor acrescenta, pondo as minhas leis nos teus corações e inscrevendo na tua mente, mas não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. A salvação é para nós uma realidade em Jesus Cristo. E para terminar, versículo 18, onde, pois, existe perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Queridos irmãos, eu sei que a leitura foi um pouco mais longa, mas ela era necessária. Aqui, só uma parte da grande profundidade do mistério do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, do sacerdócio de nosso Senhor. Nós precisamos voltar a dar grande valor aos sacerdotes, aos padres, aos bispos, ao sacerdócio, no diaconal, ao diaconato, que faz parte do clero, porque graças a esses homens, nós continuamos a celebrar o mesmo, único e irrepetível sacrifício de Cristo por nós, por nossa salvação. Senhor, dá-nos a graça de compreender esse mistério e viver de tal maneira voltado para Ele, mergulhados nele, que nós possamos tocar todos os dias nesta graça de salvação em nossas vidas. E por ela, alimentados por ela, também alimentar a fé de tantos outros que precisam reconhecer a salvação de nosso Senhor em suas vidas. Por esse sacerdócio maravilhoso, santo e eterno. Amém.
Foi muito bom estar com você hoje. Muito bom meditar essa palavra com você. Espero que ela dê muito fruto na sua vida e leve você a viver uma vida nova. Coloca aqui nos comentários o que foi para você esse dia, o que está sendo essa jornada bíblica. Qual tem sido o seu empenho nela? É um convite de uma caminhada pela história da salvação do mundo. Vamos fazer essa caminhada? Você vai encontrar aqui nos cards sempre uma indicação para você. Se você não começou, não fez os primeiros passos, vai lá, faça aí 30 dias de propósito para aprender um pouco mais da palavra de Deus e conhecer muito mais do amor de Deus na sua vida. Estamos só no 27º dia, ainda faltam 3 e nós vamos chegar até o fim com a graça de Deus. Deus abençoe você